E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos com a permissão de Jesus, é claro, para darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar, obra que foi ditada pelo Espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas do venerando apóstolo da mediunidade Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes, vamos começar o nosso estudo. Estamos no capítulo 48, A Volta de Laura, estamos terminando o capítulo. E no programa passado, nós conversamos sobre o pedido que o Ricardo faz aos filhos, principalmente aos filhos, né? Porque Dona Laura já vai voltar, já vai reencarnar. Que os filhos peçam a Deus por ele, no sentido de que ele não disponha de facilidades na terra, não é? E para que ele não se esqueça da gratidão e do entendimento. Então, a gente comentou sobre isso, mostrando até uma outra conversa no livro Libertação, que toca no mesmo assunto, que os espíritos, não é? Claro, todos, a maioria, preocupados com a encarnação na Terra por conta do esquecimento, por conta do meio em que vão reencarnar, porque a gente sabe que os valores aqui da Terra, ao nosso nível de encarnados, ainda são valores muito materialistas, não é? A gente fica realmente, em tudo acontece, Kardec até fala sobre isso, eu acho que na introdução do Livro dos Espíritos. Se não é na introdução, é na conclusão da questão de como tudo na Terra concorre para o egoísmo, tudo é muita competição, então tudo contribui para que a gente se torne pessoas muito egocêntricas, pessoas ingratas, né, como ele está colocando aqui. Então, a preocupação do Ricardo é a mesma preocupação da Matilde, que a gente comentou no livro Libertação, no capítulo 19. A Matilde, o espírito superior que vai reencarnar. E a preocupação do Antênio com a Alcione lá na constelação de Sírios, dizendo para ela que ela tomasse cuidado, porque as leis da matéria, elas são muito severas aqui, enquanto na Terra estamos, né? Então foi isso que a gente comentou, porque o Ricardo está se despedindo. Ele só pôde ficar um tempinho, porque o Ricardo, para a gente lembrar, ele está reencarnado na fase infantil aqui na Terra, e ele só pôde lá dar um olazinho à família e principalmente a Dona Laura, porque se a gente recordar, a Dona Laura está muito preocupada com essa nova experiência dela, porque ela não tem conquistas reais de melhoria de comportamento, ela tem tendências boas, né? Ela se esforçou muito, ela tem milhares de horas trabalhado lá no Ministério da Regeneração, no Ministério do Auxílio, onde ela mora, mas mesmo assim ela está muito preocupada. Então, Clarencio, o ministro Clarencio e até mesmo o governador, né, que manda um incentivo para ela, permitiram que ela tenha esse estímulo a mais, que é rever o esposo e escutar dele que ele está esperando por ela, não é? E aí a gente vê que quando tem que acontecer os reencontros, né, na Terra, eles acontecem,
porque ela não vai ser irmã dele, ela vai ser esposa. Então, em algum momento da encarnação, eles vão se encontrar, vão se olhar em algum lugar, né? Por isso é que naquela música da TT Espínola, né, diz que o nosso amor estava escrito nas estrelas. Então, realmente, porque o que a gente tem visto aqui é que a maioria dos casamentos são planejados no mundo espiritual, realmente. A gente pode até não querer cumprir o planejamento, mas que são planejados nas estrelas são, nesse sentido, né? Você vem com todo um planejamento, principalmente aquelas encarnações que vão ter uma influência na sociedade, não é? Mas vamos começar a nossa leitura. Vamos começar a ler a partir do parágrafo 33. Aquele pedido inesperado me sensibilizou e me surpreendeu ao mesmo tempo. Ricardo endereçou a todos saudações carinhosas, e a cortina de substância cinzenta cobriu toda a câmara, que em seguida voltou ao aspecto normal. Então o André Luiz ficou surpreso, surpreendeu, sensibilizou isso. O quê? O que sensibilizou? O que o Ricardo disse para rogar, pedir a Deus que ele não dispõe de facilidades. Então, o André Luiz se surpreendeu. Como a gente, pelo menos quando a gente leu a primeira vez aqui esse livro, a gente viu que realmente, como é que é pedir dificuldade? Porque pedir dificuldade não é fácil. A gente pedir para... Não é pedir para sofrer. É diferente, gente. É pedir dificuldades para passar por ela resignadamente. É essa a questão. Não é pedir para ficar lamuriando, sofrer, vai ficar dolorido. Não é isso, não é isso. Isso é masoquismo, não é isso. É pedir para, na convivência, o que é dificuldade? Muitas vezes a convivência, porque tem a lei de sociedade, está no Livro dos Espíritos, nós temos a necessidade da convivência. O isolamento, o insulamento é errado. Não é errado, isso não está certo. E aí, na convivência, a gente vai encontrar as dificuldades, vai encontrar aqueles que têm animosidade conosco, do passado, muitas vezes são os reencontros necessários, os espíritos que acompanham aqueles que têm animosidade conosco, nós que temos animosidade com alguém, porque tem isso que a gente tem que pensar o tempo todo, não é só os outros, é nós com os outros também. Então aí estão as dificuldades. E nós temos o ensinamento de Paulo dizendo que ele é devedor. Tem um trecho da carta de Paulo aos Romanos, é isso mesmo, aos Romanos, capítulo 1, em que ele fala assim, sou devedor de gregos e de bárbaros. E o Emmanuel comenta muito bem essa página, dizendo que todo aquele que nos oferece dificuldades na nossa vida, nós somos devedores dele, porque nós devemos a ele a nossa oportunidade de ficar resignado perante a dificuldade. Olha como é que muda o raciocínio. Por isso o Ricardo está pedindo, não pede facilidade. Lembra do Silveira? Do Silveira que foi despojado pelo pai do André Luiz e que não aceitou prorrogar a dívida que o Silveira tinha. Ele estava doente, botou a família na miséria, na rua. E aí todo mundo desencarna e tal, e o Silveira reencontra o André Luiz, ele é que ajuda a trazer aquelas carruagens de pessoas do umbral. E aí o André Luiz, e o Silveira fala para o André Luiz, quando ele ficar acanhado, bem com vergonha, porque o André Luiz, enquanto encarnado, incentivou o pai a fazer aquilo. E o Silveira fala, não fica assim, o seu pai foi um grande... Instrutor nosso, dizendo que o pai do Luiz foi benfeitor da família, que graças à atitude dele, do pai do André Luiz, de deixar toda a família dele na miséria, do Silveira, eles aprenderam com aquilo ao sacrifício, a luta e a resignação. É isso que o Ricardo está pedindo aqui. Porque é isso que engrandece o espírito, não é? E mesmo aqueles de nós que estejam nos ouvindo, aqueles de nós que não tem, a vida proporcionou a ele uma facilidade em tudo, que a gente procure ter contato com aqueles irmãos do caminho que não tem nada, às vezes nem esperança, né? Que não tem nem como ter esperança em alguma coisa porque não tem absolutamente nada. Esses aqui a gente não pode perder o contato com eles, não pode, porque já estivemos no lugar deles e podemos estar novamente na mesma situação e vamos querer ajuda também. Isso.
O ministro Clarencio orou com sentimento e a sessão foi encerrada, deixando-nos imersos em alegria indescritível. Dirigi-me ao estrado para abraçar a senhora Laura, exprimindo-lhe de viva voz minha profunda impressão e reconhecimento, quando alguém me atalhou os passos quase junto à dona da casa, que se ocupava a atender às numerosas felicitações dos amigos presentes. Então, ele foi lá abraçar a dona Laura, né? Dizer o quanto ele estava feliz por participar desse encontro e de ver, né? De conhecer, porque ele não conhecia o Ricardo, de conhecer o Ricardo. E aí alguém, né? Como ele coloca aqui, alguém, ele diz assim, como é que ele diz? Me atalhou os passos, quer dizer, alguém interrompeu, né, a caminhada dele lá para falar alguma coisa. Lembrando que a dona Laura está se despedindo, está aqui, né? Ela vai fazer o processo que chamam de restringimento do perispírito, que está bem explicado no livro Missionários da Luz, capítulo 13, e aí, 12, 13, e aí ele vai despedir dela. Mas aí alguém pega ele pelo braço, vem cá. E era Clarencio. E é o ministro, né? Era o ministro Clarencio, que me falou em tom amável. André, amanhã acompanharei nossa irmã Laura à esfera carnal. Se lhe apraz, poderá vir conosco para visitar a sua família. Eu acho que ele morreu de novo. Eu estava falando com o Marco. Falei, Marco, eu acho que ele morreu de novo. Morreu, abriu o olho. É aquela musiquinha da Branca de Neve, gente. Ó, eu vou para casa agora, eu vou. Ai, meu Deus, coitado. 1 ano esperando, a gente né? Tá mais rindo, de 1 ano. E os ouvintes também devem ter lido o restante da história. A gente sabe o que vai encontrar lá. Coitado, né? Ele que não sabe. Ele é que não sabe, né? Isso é. O que a gente, lembrando, o André, a gente vai repetir isso algumas vezes, mas é bom a gente sempre lembrar. Todo o preparo do André Luiz no nosso lar foi para esse momento aí. Agora, o que é o preparo do André Luiz no nosso lar? É o André Luiz querendo se preparar. Aí é que está a diferença. Quando ele chega na colônia, a gente lembra, assim que ele chega adoentado, acamado na padiola lá, né? Que ele vai para a enfermaria, para o quarto, não sei. Ele chega na hora do Ângelus, que é a hora da Ave Maria lá na colônia, que todo mundo concentra na hora da Ave Maria. E ele quer ir ver onde é. Ele não se contenta em escutar, ele quer ir lá. Mas você está... Não, eu quero... E você já vê o interesse da pessoa. E logo depois ele reconhece, ele fica constrangido que todo mundo está tratando ele bem e ele fez muita bobagem. Então isso é um reconhecimento, isso é aprendizado para nós. Quando a gente desencarnar, não adianta a gente querer ficar dando de vítima, que é o que a gente gosta de fazer. Gostamos sim, a gente gosta. E é tão bom, né, ser vítima. Eu sou coitadinho, aí vem alguém e passa a mão na cabeça. Mas ele não fez isso, ele foi lutando. André Luiz é um batalhador, ele é um lutador. Então vou lá para as câmaras de retificação, já quis trabalhar logo, tal dali, tal, foi. Queria ser médico, mas não aceitou primeiro qualquer ele coisa. queria ser o médico para trabalhar, mas aí não é assim. Mas aí que está o aprendizado. Quando ele ouve a senhora lá, que não tinha quase bônus hora nenhum, depois de anos de colônia, querer comunicar com o filho, e não pôde, recebeu a lição, ele já, vou botar minha barba de molho aqui. Aí o ministro vai falar com ele, que é o Clarencio, né? É o Clarencio. É o Clarencio mesmo. Vai falar com ele, o que você quer mesmo é sua plaquinha de médico de volta aqui, mas não é assim não. E aí ele obedece. Aí é que tá. Ele obedece, ele trabalha, ele está interessado. Por isso agora, o preparo dele depois de 1 ano de colônia, nós estamos aqui com 1 ano de colônia. Mais de um ano. Mais de um ano de colônia. Ele preparou. E ele não tinha saudade da família? Claro que tinha, a gente vai ver aqui. Muita saudade, mas resignado, ficou quieto. Não ficou se lamuriando, eu quero ir lá. Não, ele ficou quieto. Quieto e esperou a hora certa. Isso é o grande aprendizado dessa obra aqui, nós todos. Isso que o Marco está comentando acontece justamente ao contrário no livro Memórias do Suicida, quando Jerônimo insiste para vir em casa, não estava na hora, mas ele tanto insistiu,
tanto perturbou que os mentores deixaram ele ter a lição mais dura da vida dele, que não precisava, porque tem coisas que nós, são as causas atuais das nossas aflições, a gente busca. Não era para ser daquele jeito, mas a gente com o nosso comportamento busca. Quando ele chega na Terra, o Jerônimo, que ele era um comerciante de vinhos, após o suicídio, ele volta para ver a família, apesar de ter sido orientado várias vezes para não ver. Aí ele vê o filho preso, acusado injustamente de ladrão, a filha se prostituindo, a outra sendo espancada por um marido cruel, a outra sendo um trabalho assim mal remunerado, a esposa também prostituindo a filha. Quando ele volta para Colônia, Instituto Correcional Maria de Nazaré, ele está louco. Ele vai para o manicômio, ele não consegue mais ficar em equilíbrio. O André Luiz, ao contrário, como o Marco acabou de colocar aqui para a gente, ele teve esse comportamento de obediência e a gente vai ver que foi a opção mais acertada, porque se ele vem antes em casa, o negócio tinha complicado. Mas olha só, mais um exemplo que vai vir agora. Não podia ser maior a surpresa. Profunda sensação de alegria me empolgou, mas lembrei instintivamente o serviço das câmaras. Adivinhando-me, porém, o pensamento, o generoso ministro voltou a dizer... Só um detalhe, olha, ele está com saudade, como a Teresa falou, deve ter morrido de novo, mas ele instintivamente lembrou o serviço da Câmara. Quando eu li isso aqui, eu falei, meu Deus, eu já tinha lido da primeira vez, e depois a gente parece que lê o livro, parece que está vendo coisas novas, né? Sempre assim. Eu falei, vê se eu, no lugar dele, você vai em casa agora, eu vou voando, é agora? Onde é que é? Como é que é onde é que é o próximo trem que sai? Ele já pensou no trabalho, né? Não, ele instintivamente pensou o nome disso é responsabilidade. O nome disso é responsabilidade naquilo que está fazendo. E isso aí já é um patrimônio que ele construiu, com certeza, porque é uma situação que normalmente a maioria de nós não ia pensar no trabalho, ia pensar em ver a família. Opa, vamos lá agora. Mas instintivamente ele já pensou aí tanto que o Clarencio, ele pensou, mas lá o pensamento é o problema, né? Ele pensou lá, a pessoa ai meu Deus do céu. Ainda mais um ministro. Ai, Jesus. Cara, só os inferiores é que não lê. O Gui olhar pra gente, eu não penso, eu já estou treinando aqui, não pensar. O doutor Haroldo tem uma história que ele conta que quando ele foi em Minas, numa confraternização, acho que é Cometrim, em Minas Gerais, uma confraternização de jovens, um rapaz falou que morava lá na época em Uberaba e conhecia o Chico, um rapaz espírita, né? Era uma confraternização de jovens espíritas. E aí ele falou, puxa, que maravilha. Ele, maravilha nada, porque quando o Chico está em algum lugar e eu entro, ele, meu filho, por que tá pensando isso? Olha, isso aí realmente é muito complicado, né? Muito complicado. O inferior não consegue ler o superior, mas o superior, né? E o Chico até no corpo conseguia ver o pensamento, ler o pensamento das pessoas. O Chico é o Chico, né? Por isso que a mediunidade é uma das maiores que a gente tem conhecimento dos séculos, né? Divaldo até falou isso outro dia. Então, realmente complicado. Mas no plano espiritual, que é o que vai acontecer conosco, a gente vai desencarnar daqui a pouco, não sei quando, mas... E aí, por quê? Por que ele está falando isso? Porque porque o pensamento nosso, ele é exteriorizado, os espíritos mostram isso. E os espíritos estão vendo o nosso pensamento o tempo todo. Agora, de encarnado para encarnado, não pode, graças a Deus. Mas ainda não. Ainda não. O futuro, né? Futuro é esse. É esse, né? Mas ainda não. Porque ia ser a gente não sério. Dá bom uso a essa Tem faculdade. Tem um filme com Mel Gibson, é uma comédia, do que as mulheres pensam.
Alguma coisa assim. Que a mulher gosta, pensa, eu não lembro. Que ele toma um choque e começa a ler o pensamento das mulheres. E uma confusão, ele sofre muito, porque ele começa a perceber isso e tem uma confusão com a gente. Muito legal o filme. Pra gente ver como é que seria se a gente lesse o pensamento dos outros. Ia ser uma tragédia. Ao nosso nível nível evolutivo não dá. A dona Maria João de Deus, no livro Cartas de uma Morta, ela fala sobre isso. Quando ela fez a visita a Júpiter, a Saturno, ela vê que os habitantes de lá, eles todos se comunicam telepaticamente e conversam. A mediunidade é um sentido normal de todo mundo. É o sexto sentido praticado, porque todo mundo conversa com os desencarnados. Então ninguém tem medo da morte. Ela é muito interessante. Quem não leu esse livro, eu gosto muito. Cartas de uma Morta. Vamos continuar. Vamos continuar. E aí o ministro falou: você tem regular quantidade de horas de trabalho extraordinário a seu favor. Não será difícil a Genésio conceder-lhe uma semana de ausência depois do primeiro ano de cooperação ativa. Então você vê a recompensa pelo trabalho, né, Teresa? Como ele já trabalhou um ano, agora ele tem direito, né, a umas férias pequenininhas, né? A gente vai ver no próximo capítulo que ele não pode ficar muito tempo aqui na Terra. Mas a gente vai ver que ele vai ficar uma semana, não é? Mas, como o Marco colocou, ele já tem a responsabilidade, não é? Esse senso de responsabilidade, disciplina já bem desenvolvido dentro dele. No livro Os Mensageiros, Dona Isabel, é feito um culto do Evangelho no Lar, livro Os Mensageiros, na casa de Dona Isabel. Ela está encarnada, tem os filhos, ela ficou viúva. E é pela seriedade que ela leva a vida de sacrifícios, porque ela é viúva, tem 3, se eu não me engano, são 4 filhos, né? 3 ou 4, não lembro aqui. 4 filhos. 4. E todo um sacrifício, ela come uma vez por dia, às vezes, né? Deixa de comer literalmente para dar aos filhos, e resignada e trabalhando, levando todo mundo ali na educação certa, da moral, e ela tem, então, por esse trabalho que ela e ela desenvolve um trabalho de um culto dentro da casa dela. Por esse trabalho que ela desenvolve, sacrificial, lá os detalhes tem no livro dos Mensageiros. Um culto aberto ao público. Aberto ao público. E desdobrado, depois do sono, ela tem um encontro com o marido, que eu esqueci o nome dele. Isidoro, isso, o Isidoro, e eles saem para trabalhar no plano espiritual. Mas aí é por causa do merecimento dela, do trabalho, que dá a ela o equilíbrio para reencontrar o marido. E ele também participa do trabalho, ele e os espíritos. Então a casa dela é um ambiente só dessa questão do trabalho. E como a Teresa falou, o que está proporcionando ao André Luiz visitar a família, diferente do Jerônimo, né? Jerônimo. Dos Memórias de Suicida, ele, o André Luiz, tem equilíbrio para ir lá. Mas mesmo assim a gente vai ver que ele vai sofrer. Mas ele já tem o equilíbrio necessário. Vai ser o Enem dele. Vai ser o vestibular dele. A gente brinca lá no centro, a gente fala assim, já sabe, chegou no mundo espiritual, o guia falou não é para ir, é melhor não ir. Né? Isso é a grande lição também que eu vejo aqui no André Luiz, é esse comportamento dele de obedecer aos superiores, compreendendo que todo mundo quer o bem para ele, não é? Ninguém está no mundo espiritual, seja em que colônia estiver, em que posto de socorro, ninguém ali que dirige o trabalho está querendo o mal da gente. Então, né? Mas vamos terminando e o último parágrafo. Possuído de júbilo intenso, agradeci chorando e rindo ao mesmo tempo. E, enfim, rever a esposa e os filhos amados. Chorando e rindo ao mesmo tempo. Olha a alegria. Mas, relembrando, anteriormente aqui, ele instintivamente lembrou do trabalho dele. E o meu trabalho? A responsabilidade. Nossa, isso aqui é de surpresa. Esse aqui realmente, eu tiro o chapéu para ele. Né? Realmente é um espírito assim, esforçado no bem, ele quer se melhorar realmente, né? Ele já está começando aqui a entender que todos somos irmãos. A gente vai ver situações de um André Luiz equilibrado aí, muitas oportunidades nas obras dele, mas de um André Luiz ainda muito humano, né? Reagindo como nós. Sim. É o espírito inferior, não é?
Não é superior, é um espírito inferior ainda, mais esforçado, muito esforçado. É isso o grande aprendizado que ele traz para nós aqui. A gente gostaria hoje de mandar um abraço para os nossos ouvintes, a Luciana de São Paulo, a Solange de São Paulo, a Célia Regina de Itapira, a Neiva e o João lá de Niterói. Deus abençoe vocês e a todos os ouvintes, e que possamos cada vez mais aprender com as lições que os Espíritos nos trazem, que é para o nosso bem. Muita paz. Muita paz a todos, fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.